Olá, boa noite. Vamos para mais uma live. Hoje a nossa conversa será a respeito de como se deve ler e como nós podemos melhorar nossa forma de escrever. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Por gentileza, me dê um feedback com relação ao áudio e ao vídeo. Boa noite, Antunes, Matheus, Giovanni, Guilherme, pessoal entrando aí, Marcelo Quinto, forte abraço, Natália, tá ótimo, áudio e vídeo, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Por gentileza, vocês cliquem aqui no aviãozinho e enviem essa live para mais 3 amigos, para que eles possam participar também dessa nossa conversa, né? Tá bom, Pedro? Seja bem-vindo. Tudo ok? Ótimo. Karina. Matheus. Show de bola, pessoal. Muito bom, muito bom. Eu gostaria que alguém escrevesse aí o título da live para mim, para eu poder fixar aqui, tá? Coloque assim, ó, como ler e escrever melhor. Coloquem aí, alguém coloca para mim, por favor. Como ler e escrever melhor. Karina, prazer. Fixar aqui. Pronto. O Antunes colocou aí. Obrigado, Duda, também que escreveu. Romana. Acho que a Romana estava em sala de aula comigo há pouco tempo, eu acho. Não era, Romana? Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa conversa vai ser a respeito de como ler e como escrever melhor. Isso é uma dúvida que as pessoas têm muito e que eu achei pertinente a gente conversar aqui, tá? Espero que vocês aproveitem bastante, vocês podem fazer perguntas e à medida que eu for vendo aqui eu vou respondendo, tá? Sim, a priori eu tenho uma hora para começar, mas se a conversa estiver boa. Larry, muito prazer, seja bem-vindo, meu amigo. Andrei também, que bom, pessoal, que bom. Cliquem aqui no aviãozinho e mandem essa live para alguém. Vamos lá. Parei aqui a música para vocês me escutarem melhor. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês a respeito dessa questão de escrever melhor e de ler melhor é uma coisa que quem já me acompanha há muito tempo já sabe que eu bato nessa tecla incansavelmente, que é a questão de tomar nota do que você está lendo, certo? Tudo que eu falarei aqui é o que eu faço, é o que também eu já vi grandes escritores e grandes pensadores relatarem também. Claro que existem pessoas que gostam de estudar e que estudam bem sem tomar notas, né? Só que quando você toma nota, quando você escreve, você ativa o seu centro de memória. E isso é um fenômeno muito importante. Quando você ativa esse centro de memória, isso você escrevendo a lápis, à mão, com um caderno de anotações. Existem diversos estudos científicos, estudos de neuroaprendizagem, estudos de psicologia da aprendizagem,
mostrando que só o fato de nós posicionarmos a caneta nas mãos ou o lápis nas mãos, os nossos centros de memória já ficam ativados. Ora, se eles ficam ativados, eles ficam mais receptivos à informação. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são conclusões de pesquisas sérias que foram publicadas aí em revistas boas, em bons periódicos internacionais, tá? Então, é por isso que eu sempre sugiro isso para vocês. Sempre tome nota do que você está lendo, porque à medida que você está tomando nota de alguma coisa que você está lendo, além de acionar os centros de memória, você aguça, você estimula a sua inteligência, né? Porque a inteligência é ela que permite você acompanhar e interpretar e entender o pensamento do autor que você está lendo. Além disso, tomar notas faz com que a sua imaginação também comece a funcionar. E vocês sabem muito bem que a imaginação ela é a grande responsável por criar cenas e imagens. E ultimamente eu venho colocando no meu Instagram e dizendo para vocês o seguinte: olha, uma boa forma de nós memorizarmos as informações que a gente lê é criando uma cena a respeito daquilo que nós estamos lendo, né? Quem é que faz isso? É a sua imaginação. Então veja que nós temos aqui duas estruturas, dois componentes muito importantes que vão estar funcionando na medida que você está escrevendo à mão. O seu centro de memória está ativado. E mais dois componentes vão começar a funcionar ao mesmo tempo, de uma maneira bem eficiente, que é a sua inteligência, que vai permitir com que você acompanhe o pensamento do autor, e a sua imaginação. Só que tem uma outra estrutura, tem um outro conceito envolvido por trás disso, que é o senso estético. O senso estético é quando você começa a perceber a forma como o autor escreve. Você começa a perceber o molde. Você começa a ver que ele escreve de tal maneira e que você pode imitar, mas isso é uma conversa que eu quero colocar mais para frente, certo? Então, essa forma de você estudar, de você tomar nota, que é uma forma muito antiga, né? Não foi o MacGyver que inventou essa forma, não foi o professor fulano de tal que inventou essa forma. Se você olhar para a época medieval, os grandes filósofos, os grandes pensadores estudavam dessa forma, tomando nota. Imagina se eles não estudassem tomando nota, o que é que nós teríamos hoje de material? Nós não teríamos muita coisa, né? Porque quando a gente toma nota, a gente registra, a gente documenta. Isso é muito importante para as gerações seguintes, né? Isso pensando a longo prazo. Então, a primeira sugestão que eu deixo para vocês é essa: abrir um livro, está lendo o capítulo, vai tomando notas de partes do livro e do capítulo que você acha que são importantes, que são o núcleo mesmo daquilo que o autor está falando. E quando você documenta aquilo, quando você registra aquilo no seu caderno de anotações, você vai escrevendo e o seu centro de memória vai abrindo as comportas, né? E aquelas informações vão fluindo com mais facilidade para dentro da sua cabeça. Isso é uma coisa que nos ajuda, obviamente, né? E além disso, além de acionar o centro de memória, vai acionar a inteligência, a imaginação, e você vai começar a começar a desenvolver um senso estético.
né? Começar a desenvolver um senso estético. Essa questão da imaginação e da inteligência é uma coisa muito importante de ser relatada, que é o seguinte: quando eu falo em imaginação, você pode imaginar, né? Você pode considerar que ela é uma caixa que está dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. E à medida que nós vamos lendo, à medida que a gente vai tendo contato com bons autores, à medida que a gente vai lendo bons romances, à medida que a gente vai lendo boas obras de ficção, aquelas imagens, aquelas cenas criadas pelos autores vão ficando na nossa caixa imaginativa, vão ficando no nosso imaginário. Quanto mais rico for este imaginário, melhor. Ele tem que ser rico com coisas boas. O nosso imaginário não pode ser rico com coisas banais. Porque se ele começar a ficar rico com coisas banais, ou seja, rico no sentido de estar cheio, se o seu imaginário está cheio de coisas inúteis, você não vai conseguir pensar direito. Se você não pensa direito, você não interpreta as coisas direito. Se você não interpreta as coisas direito, você não entende as coisas direito. Se você não entende as coisas direito, é porque você está entendendo de forma errada. E você vai começar a enxergar o mundo com uma outra lente, com uma lente cheia de arranhões, com uma lente cheia de erros. Então, cuidado com isso. Então, quando eu falo de tomar notas, de fazer tudo isso, é que você tem que ter contato com bons autores. Porque se você não tiver contato com bons autores, boas imagens, bons conteúdos não vão para dentro da sua imaginação. Não vão. Claro que todo este movimento de inserção de componentes dentro da imaginação não envolve somente a sua leitura, envolve também o que você vê e o que você escuta. Se você só assiste coisas inúteis, você só vai nutrir o seu imaginário com coisas inúteis. Se você escuta só coisas inúteis, você vai nutrir o seu imaginário com coisas inúteis. Eu costumo falar do funk, por exemplo. Quando você começa a escutar aquelas músicas com letras transgressoras, você começa a nutrir o seu imaginário com aquilo lá. E no final das contas, aquelas coisas transgressoras vão começar a fazer parte do seu espectro de normalidade. Você vai achar que aquilo é normal. Então você vai começar a tratar a transgressão como uma situação normal. Então não adianta só ler bons autores. Você tem que assistir coisas boas. Você tem que apreciar coisas boas. E você tem que escutar coisas boas. Essa conjunção de coisas, de uma boa leitura, de um bom... de boas cenas, Você assiste bons filmes e escuta uma boa música, você vai formar um trio aí muito importante: livro, filmes e música. Isso tudo vai ser guardado na sua memória, ou melhor, no seu imaginário. E aí você vai começar a nutrir mais e mais o seu imaginário. Só que, veja só, olha o que eu vou dizer agora. Quanto mais você nutre o seu imaginário com boas referências, mais você consegue controlar os seus instintos, mais você consegue ter retidão moral. Quanto mais você nutre o seu imaginário com coisas boas, mais você vai ter retidão moral, mais você vai controlar os seus instintos. Lembra daquele córtex pré-frontal que eu falei na live com o Miguel Soriani também?
em algumas postagens aqui no Instagram e nos stories, você vai estar melhorando esse córtex pré-frontal. Você vai estar colocando o córtex pré-frontal para funcionar bem. Entendeu? Então, se você assiste, o movimento ou é numa mão ou é numa outra mão. Se você assiste pornografia, você está indo numa mão de destruição do seu córtex pré-frontal. Se você tira a pornografia e você vem numa outra mão assistindo coisas belas, comprando livros de pintores, comprando livros de arquitetura, livros de design e nutrindo a sua cabeça, o seu imaginário com coisas boas, o seu córtex pré-frontal vai começar a se fortalecer. Agora, não adianta fazer isso e ir para pornografia, né? Assim, estou assistindo pornografia aqui. Depois que eu assistir pornografia, eu vou ver um livro de arte. Não vai funcionar, não. Porque a pornografia ela é muito mais... O veneno dela é muito mais forte. Entendeu? Ela já vem causando um distúrbio avassalador. Então, tira a pornografia. Isso aqui não é nem assunto da live, mas eu estou falando porque tem a ver com memória. Tira isso da jogada e você... Esta semana ainda, vai numa livraria e você vai comprar um livro de obra de arte, das esculturas. Compra um livro com as esculturas de Michelangelo. Compra um livro com as esculturas do fulano de tal. E você vai deixar isso num local da sua casa que você passa frequentemente, deixa em cima da mesa. E sempre quando você passar, você dá uma olhada para a figura que tem ali. E aí você vai nutrindo o seu imaginário com boas imagens. Certo? Em paralelo a isso, você vai lendo bons autores. Você compra um livro de Machado de Assis. Compra um livro do professor Olavo de Carvalho. Compra um livro do Anton Chekhov, compra livro do Dostoiévski, compra livro do Leon Tolstói, literatura russa, compra os livros do professor Bruno Tolentino. Você pode comprar também os livros do professor Tolkien, por exemplo, se você não leu ainda, que é O Senhor dos Anéis. Compre tudo, né? Compre tudo e vá lendo. E você vai começar a nutrir o seu imaginário mais ainda. Mais e mais. Certo? Agora, separe as suas leituras. Separe as suas leituras. Se você está se dedicando, por exemplo, à obra do professor Tolkien, está lendo O Senhor dos Anéis lá, porque tem gente que pensa que O Senhor dos Anéis é só para adolescente. Sujeito que tem 15 anos, 17 anos. Não é isso não, meu filho. O livro do professor Tolkien é para ser lido em qualquer época. Porque à medida que o tempo vai passando, você vai criando uma experiência maior e o seu contato posterior com aquele livro vai ser diferente daquele contato anterior que você teve com ele. Você começa a notar o seu processo de amadurecimento como leitor. O seu processo de amadurecimento como pessoa mesmo. Tá? Então compre esses livros bons do professor Tolkien, Machado de Assis. Compra o livro de contos da Lígia Fagundes Telles, por exemplo. Muito bom. Um livro de contos. E escuta coisas boas. Escutem músicas boas. E aí você vai estar trabalhando com um trio que vai fortalecer o seu imaginário. Um trio que vai sustentar o seu imaginário. Um trio de conceitos que vai dar suporte adequado para o seu imaginário. Livros, imagens, né?
que essas imagens podem ser livros de esculturas e etc. Ou então você assistir a um bom filme. E 3, né? E 3, você escutar uma boa música, tá certo? Pois bem, quando você estiver com um livro em mãos, você tome nota daquilo. Se está num capítulo, você tome nota daquilo que você acha importante. Faça isso à mão, vá manuscrevendo e etc. Mas veja, apesar do seu centro de memória ficar ativado, apesar de você estimular a inteligência, a imaginação e começar a desenvolver um senso estético, a nossa memória é falha. A nossa memória uma hora vai falhar, né? Uma hora vai falhar. Alguns autores chegam até a dizer o seguinte: olha, a nossa memória de verdade mesmo não é a nossa memória que está aqui. É nós sabermos onde nós podemos buscar o que nós queremos. Entendeu? Então, se no seu caderno já está aquilo anotado, você já sabe que está lá. Isso é uma espécie de memória reserva sua. Porque depois que você estiver cheio de livros, você não vai lembrar basicamente de onde tirou aquilo, mas você vai saber o que está no seu caderno. Certo? E quando você for tomar nota dessas coisas, você tenha cuidado para não fazer apenas uma transcrição grosseira, apenas um copia e cola do que o autor colocou ali. Tá? Isso é um hábito de espíritos medíocres. A pessoa que tem um espírito medíocre acha que copiar tudo que está no livro, ela vai aprender mais. Não é assim. Você tem que saber tomar nota, você tem que saber identificar a parte que é importante no texto e passar aquilo para o seu... Claro que você pode pegar um bom fragmento, você está com um livro nas mãos. Esse fragmento aqui, essas 5 linhas que esse autor escreveu, estão belíssimas. Estão belíssimas. Sabe o que é que você pode fazer? Você pode transcrever ipsilíteres aquele trecho para o seu caderno de anotações. Sabe por quê? Porque quando você está escrevendo da forma que o autor escreveu, você está seguindo a mesma sequência dele, você está colocando a vírgula no mesmo lugar que ele colocou, você está utilizando as mesmas palavras que ele utilizou, você está construindo as orações da mesma forma que ele construiu. E é desse jeito que você vai internalizando o estilo do autor. É dessa forma que você vai começando a desenvolver o seu senso estético. É assim que a coisa funciona. Eu quero que vocês percebam e saibam separar o que eu estou dizendo aqui. Tomar notas não necessariamente é transcrever exatamente o que tem no livro. Certo? Tomar notas não necessariamente é transcrever exatamente o que tem no livro. Você pode ler aqui um trecho, 10 linhas aqui, de uma página de um certo autor. E aí você quer tomar notas sobre aquilo. E você faz ali um breve comentário a respeito daquele trecho. Ou seja, você está tomando nota. Isso é uma forma de tomar nota. Mas também você pode pegar um trecho que você achou muito bem construído. Disse, olha, eu gostei muito desse trecho. Eu queria escrever deste jeito. Eu queria escrever bem assim. E aí você vai, pega aquele trecho e transcreve do mesmo jeito. Faz um copia e cola no seu caderno de anotações, mais um copia e cola consciente. A cada palavra que você colocar, você pensar por que ele colocou aquela palavra e por que ele não colocou outra. Porque ele não colocou um sinônimo.
né? Você percebe que esse tipo de leitura, eu não estou falando nem de tempo aqui. Em quanto tempo eu tenho que ler isso? Eu tenho que descansar de 5 em 5 minutos, descansar de 20, estudar 25 minutos e descansar 5. Eu não estou falando de tempo aqui. Porque para estudar verdadeiramente, você não tem que estar preocupado com o tempo. Só um minuto, tá, pessoal? O Padre Cauê acabou de entrar. Padre Cauê, por favor, sua bênção. Seja muito bem-vindo, tá bom? O senhor sabe que as portas desse Instagram estão escancaradas para o senhor. Muito obrigado pela sua presença. Então, veja, eu não estou falando de tempo aqui. Eu não estou falando de tempo. Amém, Padre. Muito obrigado. Eu não estou falando de tempo aqui. Eu estou falando de uma espécie de leitura mais profunda, uma leitura mais detida. Eu quero que você se torne um leitor mais exigente, um leitor mais comprometido. Então, à medida que você for lendo, você vai tomando notas, você vai riscando ali o livro, colocando as suas marcações para dizer que aquela parte é importante. Agora, cuidado para tudo você não querer tomar nota, porque senão você vai ficar lendo e no caderno, lendo e no caderno. Você também tem que saber a medida das coisas, meu filho. Você vai lendo e vai marcando as partes. Viu um trecho que você acha que vale a pena tomar nota, você toma nota dele. E assim você vai. Quando você imaginar, quando você olhar para o relógio, se você estiver preocupado com o tempo, você vai ver que passou ali 1 hora e você nem cansou. Por quê? Porque você está preocupado com outra coisa. Você está preocupado agora em absorver muito bem o que aquele autor está dizendo. Você fez um copia e cola consciente de um trecho muito importante, muito bem construído daquele autor. E você está analisando agora toda aquela sentença. Por que ele colocou isso? E aí você pode fazer um exercício fundamental que todos que estão aqui jamais esqueçam disso. Eu aproveito até para reforçar. Pega aqui o aviãozinho, dispara para os seus amigos, porque isso é importante. Quanto mais pessoas escrevendo melhor, lendo melhor, melhor para nós. E em grande escala, melhor para a nossa sociedade, melhor para o nosso país, não é? Agora veja, um exercício fundamental, importantíssimo e de um poder avassalador, que é o seguinte: quando você fizer um copia e cola de um trecho importante ali, que um autor escreveu, e você vai transcrever esse trecho para o seu caderno de anotações, você vai fazer o seguinte: você vai reler aquele trecho no seu caderno e você vai fazer uma pergunta para si mesmo, que é o seguinte: se eu fosse escrever esse trecho, como que eu escreveria? Se eu fosse escrever isso aqui de uma outra forma, como que eu escreveria? E aí você vai para uma outra folha e escreve. E você pode ser um pouco mais audacioso até. E assim, tem como eu melhorar esse trecho que o autor escreveu? Se eu fosse melhorar esse trecho, que palavras eu colocaria? Que sequência eu daria? E aí você faz esse tipo de exercício. Você vai estar preocupado com o tempo? Você vai ficar olhando no relógio se está dando 25 minutos para você parar para descansar? Porra. Tá brincando com a minha cara? O tempo aqui não é um fator que a gente deve considerar. Você tem que se conhecer a ponto de, olha, eu estou cansando e eu vou parar um pouco. Aí você para 20 minutos, vai tomar um banho,
Eu já falei disso. Vai tomar um banho, porque um banho gelado, se possível. Eu sei que tem algumas pessoas que moram no sul e ficam mais complicado. Mas só o contato da água com o seu crânio já modifica a temperatura da superfície do seu crânio. Sabe o que é que isso faz? Altera a dinâmica de liberação de neurotransmissores. Você vai relaxar mais, aí você descansa. Mas quando você for estudar, você não fica preocupado com o tempo. Eu vou para um método Pomodoro. Funciona comigo, ótimo. Se funciona com você, ficar estudando 25 minutos e parando 5, continue. Se você acha que não, comigo não funciona. Eu não fico preocupado com o tempo, eu não ando nem com relógio, meu filho. Entendeu? Eu não ando nem com relógio, meu relógio é o do celular. Então, quando eu paro aqui para escrever as minhas coisas, para estudar as minhas coisas, eu não estou preocupado com o tempo. Eu estou preocupado se eu vou conseguir explorar o máximo possível aquele autor. E é assim que você vai ler. E é dessa forma. Porque é lendo bastante, de forma correta, que você vai melhorar a sua forma de escrever. Porque quando você estiver pegando esse trecho e transcrevendo, fazendo um copia e cola consciente do porquê que você está fazendo aquilo, você vai começar a pegar o estilo do autor. Entendeu? Você vai começar a desenvolver uma pegada de escrita com o tempo que é semelhante à daquele autor. E você tem que fazer esse exercício consciente. Então, você está lendo Machado de Assis, tente escrever como Machado de Assis. Entendeu? Está lendo Machado de Assis, escreve como Machado de Assis. Alguém está dizendo que Pomodoro é um remédio para as distrações. Existem outras abordagens que eliminam boa parte das distrações. Isso pode ser assunto de outra live. Mas o método Pomodoro, ele é um remédio para as distrações. Tudo bem, isso eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, ele não permite com que nós nos aprofundemos nas coisas. Porque 25 minutos não dá para se aprofundar numa coisa. E se você parar, você perde a pegada, né? Então, o método Pomodoro ele faz com que a gente fique só na superfície das coisas. Tá? Então, isso eu já recebi relatos de diversas pessoas a respeito disso. Diversas mesmo, principalmente daquelas que fizeram consultoria comigo, atendi centenas de pessoas. Muitas aplicavam esse método, dizem que falaram para mim que a distração realmente foi a um nível mais baixo, né? Não estavam se distraindo, mas elas não conseguiam quebrar a casca do assunto e entrar no núcleo, estudar profundamente. Quando estavam estudando um assunto difícil, ficavam ali em poucas linhas, davam 25 minutos, tinha que parar. Então isso, né? Enfim. Então, se você estiver voltando aqui à nossa conversa, né? Mas obrigado pelo comentário. Se você está lendo Machado de Assis, você vai tentar escrever que nem Machado. Se você está lendo Anton Chekhov, um russo, você vai tentar escrever que nem ele. Se você está lendo Dante Alighieri, tente escrever que nem o Dante. Esses autores estrangeiros, eu sugiro que você faça esse exercício primeiro com autores brasileiros. Tá? Por quê? Ou com autores portugueses, né? Por quê? Porque quando você pega um livro russo, quando você pega um livro do Dante, eles foram traduzidos. Então ele passou por um processo de tradução. E no processo de tradução perde-se uma parte do estilo próprio e puro daquele autor. Então, se você quer escrever, se você quer ler Dante com o intuito de fazer esse exercício que eu estou sugerindo a você, que é escrever que nem ele, né?
Você tem que pegar um livro em italiano e traduzir e fazer esse exercício. É mais trabalhoso, bem mais trabalhoso. Mas aí você pode, como falou aqui o Thales, pega o livro do professor Olavo, né? Eu não me importa aqui se você gosta do professor Olavo, se você não gosta, né? Você tem que ser honesto intelectualmente. Isso é uma característica fundamental para qualquer leitor sério e para quem quer escrever bem. É honestidade intelectual. Eu não quero saber se você gosta do Olavo ou se você não gosta do professor Olavo, mas você não pode dizer que ele escreve mal. Ele é um exímio escritor, influenciado por Ortega y Gasset, influenciado por Bernanos, influenciado por Gilberto Freire, influenciado por Machado. Escreve muito bem, né? Escreve muito bem. Então pega os livros do professor Olavo, vai fazendo esse exercício de tomar notas e de escrever que nem um professor Olavo. Então você pega uma sequência de livros do professor Olavo e faz isso. Terminou, pega uma sequência de livros do Machado e faz isso. Não vá misturando as coisas não. Vou ler Olavo, depois Machado. Olavo, depois Machado. Olavo, não sei o quê, né? A Micaela está dizendo, eu adoro o Chesterton. Chesterton é maravilhoso. Maravilhoso. Só que é uma tradução, não é, Micaela? Então, na tradução, perde-se, né, o estilo mais puro do autor, né? Perde um pouco. Então, o que é que você pode fazer? Pegar um livro original mesmo e, sem ser traduzido, e fazer esse exercício. Não tem problema, tá? Então, você vai fazendo isso. Mas alguém pode chegar e dizer assim, MacGyver, mas... Deixa eu só acender esse cigarro, pessoal, por gentileza. Mas você pode pegar isso e vai fazendo. Vamos supor, você quer pegar 2 autores bons. Então, pega os livros do professor Olavo, pega os livros de Machado. Alguns livros. E você quer se dedicar primeiro ao Machado de Assis. Então, você vai lendo Machado e à medida que você vai treinando aquela escrita, como se estivesse escrevendo que nem o Machado. Então, quando você for mandar e-mail para alguém, assim, como é que Machado escreveria isso daqui, hein? Como é que eu poderia colocar mais ou menos num formato aqui de Machado? Aí você vai lendo os livros de Machado na sequência e vai fazendo esse exercício de escrever como Machado. Aí depois, terminou de ler Machado de Assis, os livros que você queria, passa para o professor Olavo, segue a sequência de livros dele e vai escrevendo que nem ele, né? Olha, eu sei que vocês entenderam isso que eu falei, mas eu vou falar uma coisa muito importante agora. A imitação, o que você vai estar fazendo é imitando aquele autor, é imitando a forma de ele escrever. É um processo de emulação. E o processo de imitação é a única forma de você assimilar profundamente o estilo de um autor. Certo? Ninguém chega à originalidade sem ser pela emulação. Ninguém chega à originalidade sem imitar ninguém. Você não vai chegar à originalidade da sua escrita sem imitar os grandes. Esse negócio de criatividade na escrita, de originalidade, não sei o quê, sem imitar ninguém, é fetiche isso. Você tem que ser influenciado. Então, quando você pegar, imitar o Olavo, imitar o professor Olavo, imitar Machado de Assis, né? Imitar a forma de Santo Agostinho escrever, imitar a forma do Chesterton escrever, as pessoas vão dizer assim, olha, você não está sendo idiota não, meu filho, para fazer isso, hein? Vão falar isso para vocês. Tu está imitando a forma desses caras escrever?
Tu tem que desenvolver o teu próprio estilo, cara. É assim que os medíocres falam. Aqueles que têm um espírito baixo falam. Aqueles que não entendem. Aqueles que não conseguem chegar num nível de conversa que nós estamos chegando aqui. Entendeu? Então, a imitação é a única forma de você assimilar profundamente o estilo do autor. E ninguém chega à originalidade sem ser pela imitação. Ninguém chega à originalidade sem a imitação. Imite esses autores sem medo. E não fique com medo de ser chamado de idiota por estar imitando esses autores. Porque idiotas não se elevam à grandeza para imitar essas pessoas. Os idiotas não se elevam à altura de imitar os grandes autores. Então, quando você imitar Olavo, quando você imitar Machado, quando você imitar Chesterton, quando você imitar São Tomás, na forma da escrita, quando você imitar, sei lá quem for, estou olhando para os livros aqui, Sertilhange, quando você, enfim, quem você quiser. Você vai pegar um fragmento do estilo de cada um lhe influenciou de uma forma. E você vai criar um todo coeso com todos os estilos. Você vai criar um amálgama estilístico e você vai começar a escrever melhor. Não adianta você ler livros de como escrever bem, de como escrever melhor, né? Não adianta você pegar isso e não imitar os grandes autores, né? E não imitar os grandes autores. Então faça isso. Então como é que o título da live, como ler e escrever melhor, como é que você vai ler melhor? Tomando notas e fazendo aquele exercício de verificação do que o autor está querendo dizer com aquilo. É uma conversa entre você e o autor. E como é que você escreve melhor? Isso tudo que a gente acabou de falar, através da imitação. Quanto mais você imita, mais você absorve o estilo de escrita daquele autor. Né? Assim, e a gramática? Vale o foco no começo? Isso é uma pergunta para mim? Bom, vamos lá. A gramática você pode estudar no momento que você está escrevendo. Por exemplo, se você cria um texto, certo? Imitando algum autor, e aí o que é que você pode fazer? Você vai escrevendo da forma que você acha que é correta. Da forma que você acha que é correta. Se você não tiver ninguém que saiba mais português do que você, que saiba mais gramática do que você, se tiver alguém assim, você passa o seu texto para essa pessoa corrigir e dizer para você o que você errou e o que poderia melhorar ali em termos da gramática. Por exemplo, muitas vezes eu faço isso com o Flávio, que é um amigo, que ele é um intelectual, sabe a respeito da língua portuguesa muito mais do que eu. E quando eu escrevo um texto, quando ele está com tempo, eu mando para ele, ele dá uma olhada, ele me diz, olha, MacGyver, eu melhoraria aqui. Não é que esteja errado, mas essa sentença ficaria melhor assim. Mas nem todo mundo tem uma pessoa assim, né? Um amigo assim. Tá vendo a importância dos amigos também? Né? Amigo é aquele que deseja as mesmas coisas que você e que rejeita as mesmas coisas também. Se você não tem um amigo assim, sabe como é que você pode fazer com bastante esforço? Terminou de escrever o texto, Thales. Você pega uma gramática, olha para o primeiro parágrafo que você escreveu e vai fazer uma pergunta para si mesmo. Assim, esta vírgula que eu coloquei aqui está certa ou não? Deixa eu ir aqui na gramática, em pontuações, para ver se está certo mesmo. Aí você vai estudar assim. Né? Será que esse ponto e vírgula que eu coloquei aqui, né? Será que esse verbo concordou com esse negócio aqui mesmo?
Claro que você tem que ter um mínimo de noção, né, de gramática para fazer esse exercício. Se você não tiver noção alguma, aí você vai ter que fazer um curso de gramática em algum lugar para fazer isso, tá? Ok? Então, pessoal, vocês sabem que eu lancei um desafio, não foi? Chamado Mentiram para Você sobre o Estudo. Esse desafio vai ocorrer do dia 7 ao dia 13 de junho, né, do 6, a partir das 10 horas da noite. Vão ser 7 dias. Em cada dia eu vou derrubar uma mentira que os professores do ensino médio, da faculdade, falaram para você. Tá? Então, se você ainda não se inscreveu neste evento, clica no link que está na minha bio aqui do Instagram, tá? Faz a inscrição, vai para o Telegram, que todo dia lá no Telegram eu coloco um conteúdo exclusivo em áudio, né, a respeito de algumas reflexões que eu faço, e o pessoal tem gostado bastante, tá? O Cláudio está perguntando, será aqui mesmo ou no YouTube? Será aqui mesmo, tá, Cláudio? Será aqui mesmo no Instagram. E as lives não ficarão gravadas, tá? As lives não ficarão gravadas. Eu conto com a presença de vocês. Eu tenho vocês como uma tropa. Eu não consigo caminhar sozinho e derrotar o inimigo sozinho. Eu preciso de vocês, tá? Eu preciso de vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu espero que vocês tenham absorvido alguma coisa, tenham aprendido alguma coisa. Muito obrigado pela presença de vocês. Já vai com 47 minutos aqui, certo? E muito obrigado. Que Deus abençoe você e que nós possamos nos encontrar em breve aí em outra live. Domingo tem outra live, tá? Domingo tem outra live. Eu já vou adiantar aqui algumas coisas também, não saiam agora. Na sexta-feira eu vou fazer uma live com o professor Thomas Juliano a respeito da saga, né, do Rock Balboa, tá certo? E no sábado eu vou fazer uma live com a Lívia também. Eu vou divulgar para vocês, tá? Lá nos meus stories. Tudo bem? Certo? Então, um forte abraço. Que Deus abençoe vocês. A gente vai conversando aí pelo Instagram. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal. Um forte abraço.